No seminário de hoje, iremos falar sobre Vygotsky. Nome completo: Lev Semyonovich Vygotsky. Nasceu em 17 de novembro de 1896, na pequena cidade de Ocha, em pleno Império Russo, na região da Bielorrússia, no final do século XIX. Recebeu sua formação inicial diretamente de tutores em sua residência, conforme a tradição das famílias ricas daquela época. Aos 17 anos, completou o curso secundário em colégio privado em Gomel, uma cidade também na Bielorrússia, onde moravam muitas famílias judaicas, a qual ele pertencia. Foi estudar medicina na Universidade de Moscou, mas com pouco tempo mudou para o curso de Direito. Na universidade, entregou um grupo de estudos de jovens intelectuais que buscavam um elo entre o socialismo e uma nova psicologia integradora de corpo e mente. Buscando uma formação interdisciplinar para a base de suas ideias, que mesclavam a biologia do corpo com a filosofia, literatura e psicologia da mente. Transitou por diversos assuntos, tais como a história, a filosofia, a literatura, a arte, psicologia e medicina. Se formou em Direito na Universidade de Moscou no histórico ano de 1917, marco da Revolução Russa, que derrubou a autocracia de César Nicolau II e deu lugar à nova Rússia socialista, governada pelas ideias de Karl Marx. O discurso marxista postulava sobre as influências das mudanças históricas da sociedade e da vida material na consciência e comportamento humano. Influenciado por essas ideias, Vygotsky reflete o desejo de reescrever a psicologia natural em uma psicologia histórico-cultural. Devido à censura soviética, seus trabalhos ganharam dimensões apenas anos depois da sua morte. Somente com o fim da censura do totalitarismo regime stalinista que suas obras começaram a ser redescobertas, iniciando-se pela publicação de seu clássico livro Pensamento e Linguagem. Vygotsky morreu em 11 de junho de 1934, na cidade de Moscou, na Rússia, vítima de tuberculose, doença contra a qual lutou durante 14 anos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as zonas de desenvolvimento, teoria criada por Vygotsky. Para ele, o aprendizado é considerado um aspecto necessário e fundamental no processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores. O desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que realiza um determinado grupo cultural, a partir da interação com outros indivíduos da sua espécie. É o aprendizado que possibilita e movimenta o processo de desenvolvimento. O aprendizado é o aspecto necessário e universal. Ou seja, para Vygotsky, através do aprendizado é que o ser humano ele faz suas interações sociais com outros indivíduos e assim ele pode promover uma socialização mais adequada. Na teoria de Vygotsky, é dividido em 3 zonas de desenvolvimento: o desenvolvimento real, o desenvolvimento proximal, que é mais conhecido como ZDP, e o desenvolvimento potencial. O ZDP está no meio, como o próprio nome fala, ele é proximal, então ele está próximo entre o real e o potencial. Vou explicar mais um pouquinho a seguir. O desenvolvimento real são as conquistas que já estão consolidadas pela criança, ou seja, é tudo aquilo que ela já aprendeu quando ela chega na escola, por exemplo. Então, se ela já aprendeu o alfabeto, então esse conhecimento está consolidado pela criança. Aí eu vou pular para o potencial para a gente poder entender o que seria o proximal. O desenvolvimento proximal, o desenvolvimento potencial se refere àquilo que a criança é capaz de fazer, só que ela precisa de ajuda de outra pessoa. Então, por exemplo, a criança ela é capaz de fazer um recorte, porém ela precisa que outra pessoa segure o papel
outra pessoa o instrua a como manejar a tesoura. Então, é esse aprendizado que ela ainda vai adquirir, que ela tem a capacidade, mas que ela ainda não desenvolveu. E o que seria a zona de desenvolvimento proximal? É a distância entre o desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver um problema sem ajuda, e o nível de desenvolvimento potencial, esse outro de baixo, que é determinado através da resolução de um problema sob orientação de um adulto ou colaboração de um companheiro ou de outra criança mais velha. Ou seja, a ZDP ela está no elo entre o conhecimento que a criança já tem e o conhecimento que a criança é capaz de adquirir, porém ainda precisa de ajuda. E aí é que vamos entrar no papel do professor. Vygotsky afirma que aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã. Ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã. Então, é dar autonomia para a criança, é ensiná-la a fazer e dar autonomia para que ela possa aprender a fazer sozinha amanhã. Esse é o objetivo da educação, para que a criança ela consiga desenvolver tudo que é aprendido em sala de aula de maneira autônoma. Portanto, o papel do professor é de ajudar o aluno a avançar e a aprender as coisas novas que ele não conseguia fazer sozinho. E quanto mais ele aprende, mais ele se torna capaz de aprender. Nesse caso, a escola tem 4 objetivos para que essa educação, conforme as bases de Vygotsky, possa acontecer. Então, o ensino deve incidir a ZDP. O que é isso? O professor ele tem que se atentar àquilo que a criança já sabe e àquilo que a criança precisa aprender. Então, quando o professor se coloca nesse elo, ele consegue elevar o potencial da criança. Segundo, o trabalho pedagógico deve ser colaborativo entre o educador e a criança. O educador ele não é o detentor do saber. Ele não pode ficar apenas ditando as regras, ditando aquilo que vai acontecer dentro da aula. Tem que ser um trabalho conjunto, um trabalho mútuo, uma via de mão dupla, onde a criança ela também pode participar do processo de aprendizagem. Terceiro, deve ser objetivo com metodologias específicas. Então, o professor deve ser pontual no seu plano de aula, onde ele possa levar o aluno a exercer as habilidades e competências necessárias para aqueles conteúdos. E quarto, um planejamento competente do educador. Então, quando o professor ele planeja sua aula de maneira funcional, todos os alunos são capazes de aprender. Ou seja, o que Vygotsky mais defende? O aluno como sujeito ativo, o aluno como centro da aprendizagem, o aluno como objeto precioso da escola. Então, quando o professor ele se coloca nessa posição, todos saem ganhando no processo educativo. E aqui eu quero agradecer a atenção. Meu nome é Sabrina Faria Souza dos Santos. Eu sou aluna do 2º ano B da turma da noite. Obrigada!